segue a saga. Agora nós iremos comentar questões de verbo. Como o verbo é pedido, como você irá gabaritar o verbo nas próximas provas. Juntão. Comparando as bancas. Continuamos na morfologia, continuamos em classes gramaticais. Agora, o nosso adorável verbo IBFC 2023, nível superior, concurso municipal. Temos um texto de Marina Colasanti, depois que, e a pergunta é: o texto pertence à tipologia narrativa, tem uma narração e faz o uso de verbos para marcar passagem do tempo. Narração, passagem do tempo. Muito bem, até aqui está lindo, maravilhoso. E vai continuar. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito no início expressa uma ação. Pretérito imperfeito. Veja só, pretérito nós temos 4 tipos. Nós temos o pretérito perfeito, né, que é uma ação que acabou, concluída, eu penso em ontem. Nós temos o pretérito imperfeito, olha o nome. O gostoso de estudar a língua portuguesa é isso. As palavras já trazem o seu significado. Se perfeito é concluído, imperfeito não é concluído. Concorda? Então, fiz as questões. É perfeito. Ontem eu fiz. Fazia as questões. É imperfeito. Fazia. A ideia de continuidade. Se eu disser, quer ver? Vai ficar mais gostosinho ainda. Se eu disser assim, fazia as questões quando ele chegou. Olha, eu fazia as questões e ele chegou. Percebe? É isso. O imperfeito prolonga e o perfeito acabou. Já foi. Eu estudei muito ontem. Foi. Pretérito perfeito. O imperfeito do subjuntivo. O imperfeito do subjuntivo é o condicional. Se eu estudasse, se eu fizesse, se eu gostasse. E o mais que perfeito é aquele que nós nunca usamos, né? Mas que cai na prova, que é o rarará. Eu fizera, né? O time fez um gol e eu fizera. Nem vou, não vou dar exemplo do mais que perfeito agora, não. É, estudara a matéria, né? Ganhei o livro e estudara a matéria. Você não vai falar isso nunca, né? Mas acontece que cai na prova. Você não vai falar, mas cai na prova. É orarará. E como é que cai na prova? Agora você ficou curioso, né? Eu vou te contar. Ou ficou curiosa. Cai na prova assim. Assinale a alternativa que indica um fato passado em relação a um outro fato também passado. Pronto, um fato passado em relação a outro fato também passado, rarararará. Você vai procurar o verbo que termina em rarará. Então, vamos lá. Segue a saga. A tipologia narrativa, né? Então, desse modo, o emprego do pretérito imperfeito no início expressa uma ação. Vamos ver o emprego do pretérito imperfeito. Carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos, aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um, ora com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância. Então, quer saber se carregava consigo um vasto cemitério.
Se a banca já disse que é pretérito imperfeito, pretérito é passado. Ação futura é impossível, elimino. Ação presente não pode porque é pretérito. Ação presente na D não pode porque é pretérito. Ah, chegamos à resposta passada que se prolonga no tempo. Por favor, amilunos. Pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito, pretérito. Só pode ser uma ação passada. Pretérito, a banca vem aqui e coloca futura, tchau. Presente, tchau. Presente, tchau. Só pode ser alternativa C. Questão 2. Quadrix 2023. Assinale a alternativa na qual o tempo verbal foi empregado corretamente. Se você não vir visitá-la, por favor. Se você não vir, não pode. O verbo vir no futuro do subjuntivo é igual a vier. O verbo ver no futuro do subjuntivo é igual a vir. Então, se eu vir você amanhã, do verbo ver. Se eu vir você. Se você vier aqui amanhã, do verbo vir. Então, se você vir visitá-la, se você vier visitá-la, errado. Se nós os víssemos com mais frequência, opa! Se nós o víssemos, teríamos mais afinidade. Nós temos dois verbinhos condicionais que caem muito, caem sempre. Pretérito imperfeito do subjuntivo: estudasse, trabalhasse, viajasse, namorasse. E futuro do pretérito do indicativo é estudaria, viajaria, namoraria. Usou um, isso se chama correlação verbal, correlação de tempos verbais. Quando eu uso um, eu uso o outro. Eu uso um, eu uso o outro. Então a ideia é seria, né? Se tivesse tempo, estudaria mais. Olha, se tivesse, ó a terminação, se tivesse tempo, estudaria mais. Então, ou seria ou ria-se, né? Que são as terminações. Eu coloquei aqui no slide para você para facilitar. Então, aqui é teríamos. Quando você ouvir, olha que coisa linda, como é gostoso ouvir e ler frases corretas, né? Faz bem à alma. Quando você ouvir, é do verbo ver, resposta C. Se eu terminasse o livro, ó. Se eu terminasse, olha o C, olha o C aí, gente. Se eu terminasse o trabalho, você seria avisado. Ou, se eu terminar o trabalho, você será avisado. Duas possibilidades, né? Mas vamos focar aqui nos dois tempos condicionais, que sempre são pedidos, e o que eu quero é que você gabarite língua portuguesa. É possível que Rafael esteja. Ah, por favor, esteja, seja. Não existe isso, né? Então, resposta alternativa C. Lembrando que no futuro do subjuntivo, o ver é igual a vir e o vir é igual a vier. Os tempos condicionais, falei que coloquei. Se resolvesse, terminação C, várias questões diariamente, acertaria a maioria. Então, terminou em C e terminou em iria. Eu tenho aqui
seria. Se resolvesse, acertaria. Eu tenho os tempos condicionais, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. É claro que pode também aparecer na outra ordem, né? Pode primeiro aparecer o futuro do pretérito, que termina em ria, e depois aparecer o pretérito imperfeito do subjuntivo, que termina em C. FGV 2023, nível superior. Esse é um fragmento de texto narrativo. Outro texto narrativo, caracterizado basicamente pela evolução cronológica de ações. Evolução cronológica de ações. Assinale a opção que apresenta as formas verbais que documentam essa evolução. Então, a banca quer a evolução cronológica. Pense cá comigo. Se é uma evolução cronológica, aconteceu primeiro uma coisa e depois aconteceu outra, não é? É isso que a banca quer. Aconteceu isso e depois aconteceu isso. É só. Então, vamos lá. Começavam e chegassem. Começavam. As coisas só começavam, linha 2. As coisas só começavam depois que todos chegassem. Opa, 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 opa. As coisas só começavam depois que todos chegassem. Como é que eu tenho uma evolução cronológica? Mentira. Primeiro as pessoas chegam, depois as coisas começam, não é? Então nem pensar, isso aqui está na ordem inversa, não é uma evolução cronológica. Cheguei, dirigi-me. Cheguei, linha 1. Cheguei ao trabalho por volta das 8 da manhã. Como sempre, meu chefe estava na sessão. Nunca pude entender o porquê de ele chegar tão cedo, pois as coisas só começavam depois que todos chegassem. Dirigi-me à minha mesa e passei a organizar o material de trabalho. Primeiro eu cheguei ao trabalho, depois eu dirigi-me à minha mesa. Então, aqui sim eu tenho uma evolução cronológica. E estava e pude entender. Estava, meu chefe estava na sessão, estava, o pretérito imperfeito. Nunca pude entender, não é uma evolução cronológica, porque ele estava e eu pude entender, nada a ver uma coisa com a outra. O cara estava lá e eu estava aqui, nada. Pude entender e chegar. Tá, nunca pude entender o porquê de ele chegar. Também não. Eu nunca entendi, né, por que ele chegava. É essa a ideia. Não é uma evolução cronológica. E chegassem e dirigir-me. Chegassem. Depois que todos chegassem. Tá. Dirigir-me à minha mesa. Não. Não tem relação aqui com todos chegarem e eu me dirigi à mesa, eu dirigi a minha mesa. Não, não, não há essa relação. Perceba, não tem essa evolução cronológica aí. A única evolução cronológica existente é eu cheguei, primeira etapa, e depois eu me dirigi. Resposta alternativa B. E aí, uma dica muitíssimo importante, principalmente quando banca pedir tipos de texto, tipologia textual. Na narração, prevalece o pretérito perfeito do indicativo. Preste atenção aqui em mim. Estou dizendo que prevalece. Prevalecer não significa que só existirão verbos no pretérito perfeito. Não, claro que não. Haverá verbos no pretérito imperfeito, haverá verbos nas formas nominais, pode haver verbo no presente, mas irá prevalecer, tá? A questão aqui é
prevalecer, ou seja, a maioria dos verbos em textos narrativos estão no pretérito. Já na descrição, os verbos estão no presente e no pretérito imperfeito do indicativo. Como a descrição nada mais é do que um efeito fotografia, nós teremos também o abuso de adjetivos, né? Porque como é que eu vou descrever algo? Eu vou descrever algo usando adjetivos, ou seja, eu vou descrever algo qualificando. E a dissertação? Dissertação, os verbos prevalecem, né, tanto na expositiva quanto na argumentativa, no presente do indicativo, que é a ideia da certeza, e no presente do subjuntivo, que é a hipótese. E nos textos injuntivos, os verbos ficam no imperativo, porque é a ideia da ordem, né? Faça, leia, acredite, enfim, está aí uma dica bem legal para você até descobrir o tipo de texto. Questão 4, FCC, TRE, São Paulo, nível superior. FCC, tenta complicar, mas nós vamos gabaritar. Por quê? Simplesmente porque a banca pediu a frase em que há emprego da voz passiva e em que todas as formas verbais estão adequadamente correlacionadas. Então, nós temos duas coisas aqui para analisar. Nós temos que pensar na voz passiva e temos que pensar na correlação de tempos verbais, certo? Então, eu tenho que pensar em voz passiva e tenho que pensar em correlação de tempo verbal. O que é mais fácil? É mais fácil para pensar rápido. É mais fácil pensar na voz passiva. Por quê? Voz passiva, nós sabemos que há dois tipos. Eu tenho voz passiva analítica, ser mais particípio, e eu tenho voz passiva sintética, verbo transitivo direto mais ser, ou verbo transitivo direto e indireto mais ser. Correto? Então tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou pensar já primeiro na voz verbal de cada frase. Um amigo de verdade seria sempre necessário para que fôssemos impelidos a acreditar em nós mesmos, fôssemos impelidos, ser mais particípio. Eu tenho voz passiva. Deixo a A quietinha aqui. B. A ausência do amigo seria uma lacuna insanável caso não venhamos a contar com nossa memória. Opa! Seria uma lacuna insanável. A ausência do amigo, voz ativa. Caso não nós não venhamos a contar, voz ativa. Eu não tenho voz passiva. Então, eu já elimino a alternativa B. C. Ao passarmos, nós passarmos, voz ativa. Ao olhar as coisas com os olhos do amigo e que perdemos, do amigo que perdemos, nós perdemos, voz ativa. Estaríamos convencidos. Nós estaríamos convencidos. Não vem que não tem, porque estar mais particípio não é voz passiva. Nós estaríamos convencidos aqui, eu tenho uma voz ativa, né? Então, letra C, voz ativa. São falsos amigos aqueles que em qualquer ocasião passassem a desfiar elogios quando de fato merecermos recriminações. Voz ativa. Quem são falsos amigos? Aqueles que passassem a desfiar elogios quando de fato nós merecemos. Voz ativa, eliminada D também. Teríamos tido decepções, nós teríamos tido, voz ativa, com alguns amigos. Se nós esperarmos, voz ativa, que eles possam, voz ativa. É sobre isso. É exatamente sobre isso que eu quero falar, tá? A banca pediu duas análises. Você fez uma análise e chegou a resposta.
Isso vai acontecer várias vezes, várias vezes. Quando for uma prova muito difícil, aí sim você pode ficar entre duas opções. Mas em geral, né, em questões fáceis, você já mata. E deixa para gastar neurônio, deixa para tostar o cérebro com coisa mais difícil. Por favor, não perca tempo. Tempo na prova é precioso e você precisa gabaritar a língua portuguesa. Não é o nosso combinado? Então, é isso. Resposta alternativa A. Para você ficar muito feliz, eu comentei as 5 opções e coloquei as correlações de tempos verbais, tá bom? Então, é só ficar de olho e eu espero que você tenha aproveitado bastante essas dicasinhas de verbo. Beijo.